Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade à leitura do livro de Salmos, da Palavra de Deus, e nós iremos dar continuidade no estudo do capítulo 16. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas do que troca o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai minha divisa em lugares amenos, e muito linda é a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Meu irmão e minha irmã, o salmista Davi, ele está nos ensinando, a mim e a você, que nós temos que sempre buscar adorar ao Senhor. Porque aqui ele vai fazer uma oração a Deus, onde o Salmo 16 tem por título o Santo de Deus. Buscar a Deus para que Ele nos proteja e nos guarde. E também entendemos que Deus é o nosso único bem e que nós temos que amar o próximo como a nós nos amamos. Então leiamos o que Davi quer nos ensinar através do Salmo 16. Começa dizendo o Santo de Deus. O título é o Santo de Deus, que é o hino de Davi. Quando fala o Santo de Deus, nós sabemos, significa aquela pessoa diferente, aquela pessoa que é separada. Nós entendemos o Santo de Deus como a pessoa que é separada por Deus para o servir. Esse é o Santo de Deus. E ele vai dizendo assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ele vai dizendo: Senhor, me guarda, me protege, porque em ti, Senhor, eu me refugio. Em ti eu sei que tenho segurança. Em ti sei, Senhor, que eu não serei abalado. E que, por mais que os meus inimigos, Senhor Deus, se aproximem de mim, o Senhor me dará a segurança da qual preciso. O Senhor é o meu refúgio. Guarda-me, Senhor, porque em ti eu tenho segurança. Em ti eu tenho segurança do que eu estou aprendendo, Senhor. Em ti eu tenho segurança da fé que eu tenho. Em ti eu tenho segurança, Senhor, que a minha consciência, ela anda tranquila diante dos homens, de como eu ando, de como eu falo, de quem eu sou. Por isso, guarda-me, ó Deus. E ele continua dizendo: porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. O Davi está dizendo, nesse momento, que ele só tem um bem na vida dele. E esse bem é Deus. Davi está dizendo que esse único bem da vida dele é o bem que o faz se sentir completo, é o bem que se faz se sentir capaz, é o bem que lhe dá refúgio e é o bem que lhe guarda. O Davi tinha bens, ele tinha outros bens, ele tinha despojo das guerras das quais ele tinha, mas ele não considerava nenhum despojo de guerra, nada do que ele conquistava considerava como bem, porque ele sabe que essas coisas são transitórias e essas coisas ele não deixava chegar ao coração dele. Por isso, ele sabia que o único tesouro que ele podia guardar no coração dele é o Senhor Deus. E ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E ele vai dizer: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho
todo o prazer. Davi ama Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, sendo ele o único bem. Mas ele vai dizer também que ele ama o próximo como a si mesmo. Quando ele diz, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Ele não diz que tem parte do prazer. Ele não diz que tem muito prazer. Ele diz que todo o prazer dele é voltado para os santos que representam Deus na terra. Os notáveis santos, os homens que servem a Deus de manhã, de tarde e de noite, homens que são fiéis, homens pelas quais nós, eu e você, temos que seguir o exemplo, que existem essas pessoas, eles estão por aí. E Davi sabia que existia esse tipo de irmão, pessoas que ele olhava e dizia, eis aí um servo do Senhor. E o coração dele ficava alegre com aquele irmão. Quando ele viu que o irmão estava próximo ao Senhor, possivelmente ele pedia para aquele irmão orar por ele, possivelmente ele queria estar próximo àquele irmão, queria buscar a Deus próximo àquele irmão, porque queria aprender com aquele irmão como servir ao Senhor. Os notáveis santos. Davi faz uma referência de que ele tinha prazer de estar na congregação, na casa de Deus com seus irmãos. Essa é a felicidade de Davi, de estar lá no tabernáculo, vendo as pessoas oferecendo seu sacrifício a Deus, vendo as pessoas oferecendo seu sacrifício pelo pecado que tinham cometido. Levava aquele cordeiro sem defeito, passava para o sacerdote, e ele via que o sacerdote lavava as mãos antes de entrar no templo. Ele via todo aquele ritual e via aquelas pessoas que tinham o coração voltado para Deus, amando a Deus. Via o sorriso no rosto dos irmãos que serviam ao Senhor. Ele via tudo isso e ficava muito feliz. E ele vai dizer, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eles, como são tristes. Como esses homens são sofredores. Sofrerão muito aqueles que não estão estando aqui no templo conosco buscando ao Senhor. Muitos serão aqueles, sofrerão muitas coisas. Os que abandonam a fé, os que abandonam o Deus de Israel. Davi diz, muitas serão as penas que trocam o Senhor por outros deuses. Porque além de estar lhe servindo aqueles deuses que não existem, que não poderão lhe dar satisfação nenhuma, ainda ficarão numa situação onde ficarão sem fé, ficarão sem amor, ficarão sem paz. Alma triste, alma de pessoas que se dizem felizes porque estão rindo. Almas tolas que se dizem que estão felizes porque tem dinheiro que está entrando na sua conta. Não é dessa forma que Davi fala que a felicidade vem. A felicidade do santo consiste em amar a Deus e saber que Deus está cuidando deles e vai cuidar eternamente, e eternamente nós iremos morar com eles. Ele fala, muitos serão as penas que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei a sua libação de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Porque as outras nações, outros povos também tinham seus sacrifícios, também tinham seus altares, que ofereciam animais, ofereciam crianças e pessoas também. E ele fala que não vai nem falar o nome deles. Então, além de não concordar com que as pessoas se desviavam do caminho de Deus e buscar outros deuses, também não concordava nem falar o nome deles. E ele vai continuar dizendo, inclusive tinha um deus que era chamado Deus Baco. Esse Deus Baco, as pessoas ofereciam a eles, faziam suas ofertas e faziam grande festa diante deles. E ao oferecer, fazer essas ofertas a Baco, as pessoas estavam nesse momento pecando contra o Senhor. E em função do Baco, hoje eu e você temos a palavra que utilizamos muito em nossa boca, que é o bacana. Bacana é quando nós dizemos que a festa do Baco foi muito boa. Então nós temos que evitar certas palavras, como Davi procurava não mencionar em seus lábios. Nós temos outras também. Que diabo é isso? Também temos que ter um certo cuidado com nossas palavras. Eu sei que não é fácil, podemos escorregar e falar, mas vamos aprender o que Davi quer nos dizer então.
E ele fala, não oferecerei a sua libação de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Senhor, o Senhor é a porção da minha herança e é o meu cálice. Ou seja, é no Senhor que eu me apego. O Senhor é tudo que eu tenho, Ele é a porção da minha herança. E é o meu cálice. E continua dizendo, é o arrimo da minha sorte. Ou seja, Senhor, é a porção da minha herança, é meu cálice, e és o arrimo da minha sorte. Se as coisas boas me acontecem na vida, é o Senhor é que me produz essa felicidade. O Senhor é que me produz esperança. O Senhor é que me produz o alimento de cada dia. O Senhor é que garante as minhas conquistas. O Senhor é o que me dá a vitória. O Senhor é o arrimo da minha sorte. Eu confio no Senhor. Davi sabia que ele era um excelente guerreiro, mas ele sabia muito mais que ele era ungido de Deus e que o Deus é que dava para ele as vitórias. Davi não confiava em si somente. Ele acreditava sempre em Deus, que ele iria vencer aquelas batalhas, que ele iria ganhar, porque o Senhor era o arrimo da sorte dele. O Senhor que produzia a expectativa de que ele ia vencer. O Senhor é que mudava todo o cenário para que Davi vencesse. Ele continua, caem minhas divisas em lugares amenos, e muito linda é minha herança. Na divisão do povo de Israel, quando eles pegavam, logo que eles entraram na terra prometida, saíram dividindo as partes de cada tribo. E ele vai se lembrar disso e vai dizer, caem minhas divisas em lugares amenos, e muito linda é minha herança. Muito bela é o que Deus tem me dado. Eu não mereço nada do que eu tenho, mas Deus tem me dado cada uma. Eu não faço por onde, mas Deus tem me dado. Por isso que Davi está sendo agradecido, dizendo, como nós dissemos às vezes, não tenho tudo que amo, mas tenho. Não tenho tudo que quero, mas amo tudo que tenho. Uma coisa assim que nós dizemos, uma frase. Não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que amo. Só que Davi está dizendo aquilo, parece que é diferente. Ele está dizendo, eu tenho mais do que eu quero, e eu amo tudo que o Senhor me deu. Porque Davi é agradecido por tudo que ele tem. Ele agradece aqui, se nós imaginarmos um fósforo, um palito de fósforo, ele iria agradecer pelo palito de fósforo. Davi era um homem muito agradecido a Deus. Por isso ele fala, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite, quando eu estou dormindo, o Senhor está me ensinando, está me ademoestando, está me mostrando como é que eu tenho que ser. Ensina-me. O Senhor tem me colocado no seu caminho. O Senhor tem me mostrado as suas verdades. O Senhor tem feito com que eu procure ler sua palavra, e na sua palavra e na sua lei eu medite de dia e de noite, e quando eu estiver meditando, o Senhor me ensina, como ele disse no Salmos 1. E na sua palavra medito de dia e de noite. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém à roda dos escarnecedores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando ele fala, pois até durante a noite meu coração me ensina, podemos entender que de noite aqui, depois de todo o seu trabalho, Davi vai procurar ler a palavra de Deus e vai aprender o que o Senhor quer que ele entenda, pela sua santa lei. E ele fala, o Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. O Senhor, eu sempre conto com ele. O Senhor, quando eu me acordo, eu já converso com ele. O Senhor, quando eu vou dormir, também converso com ele. Quando ele fala, o Senhor, tenho sempre a minha presença, ou seja, em todas as decisões que eu vou tomar na minha vida, eu coloco diante do Senhor. Então, dessa forma, eu saberei ver como é que eu tenho que proceder. Porque se eu estiver com o Senhor, com certeza eu não falharei na minha missão.
eu tenho algo a fazer e tenho algo a aprender. E com o Senhor eu aprenderei bem melhor. É muito difícil nós fazermos isso, meu irmão e minha irmã. É muito difícil porque, como no corre-corre da vida, nós temos coisas para fazer de ontem para ontem, de hoje para ontem. Então, que é na rapidez, né? Na velocidade da luz, ou quem sabe de um cometa, como diz aquela música. Então, às vezes, realmente nós não colocamos Deus na nossa presença, mas Davi diz que o Senhor tem sempre a minha presença. Ele não fala que de vez em quando eu coloco o Senhor, mas sempre a minha presença. Embora ele medita na palavra dele de dia e de noite, mas todo momento que Davi está caminhando, ele tem o Senhor na presença dele. E ele vai dizer: alegra-se o meu coração e meu espírito exulta, que é o versículo 9. Alegra-se o meu coração e meu espírito exulta. Meu espírito fica muito animado, fica aquecido, fica feliz, muito tranquilo, porque meu coração se alegra e exulta, porque eu estou todo o tempo na presença do Senhor. Mas não é só porque está na presença do Senhor, não. Foi como nós vimos desde o começo. Primeiro, ele procura guardar-se em Deus, procura se refugiar, tem Deus como seu único bem, ele procura amar o irmão, o próximo como a si mesmo, procura não se misturar com as feitiçarias, com as coisas que colocam-se distantes de Deus, e considera o Senhor seu único bem. E como ele coloca o Senhor à sua frente, ele vai dizer: alegra-se o meu coração e meu espírito exulta. Ou seja, o Senhor se faz presente na vida de Davi, e o Espírito de Deus faz com que Davi seja mais animado, mais forte, e a fé dele fica mais fortalecida, e a esperança se concretiza. Porque ele fala: se alegra-se meu coração e meu espírito exulta, e até meu corpo repousará seguro. Ele sente isso até no corpo dele, é capaz de transportar para o corpo dele o que ele está sentindo na alma. A alegria dele consegue perpassar a tristeza que nós temos muitas vezes na alma. A tristeza na alma que nos leva muitas vezes a querer pensar coisas que não agradam a Deus, a pensar em desespero. Não. Davi não deixava a mente dele desocupada. Ele procurava buscar o Senhor para que a palavra de Deus e o Espírito de Deus enchesse a mente dele e a alma dele fosse invadida por Deus, e aí ele fala: até o meu corpo repousará seguro. E ele continua: pois não deixará a minha alma na morte, não deixará a minha alma na tristeza, na angústia, nem permitirá que teu santo veja a corrupção, pois a mente dele vai estar tão cheia, vai estar tão abrasada de Deus, que ele não vai ter tempo de ficar se preocupando com o que não é para se preocupar, de estar falando o que não é para falar, de estar fazendo o que não é para fazer. Veja como Davi, aqui, meu irmão e minha irmã, ele está dizendo que se ocupa totalmente de Deus. Ele não deixa de fazer os afazeres dele do dia a dia, mas ele faz os afazeres do dia a dia dele com Deus. E ele vai continuar dizendo assim: nem permitirá que teu santo veja a corrupção. E para finalizar o capítulo 11, ele vai dizer: tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Tu me farás ver o caminho da vida. Eu caminharei contigo, Deus. Davi dizendo: eu caminharei contigo, Deus, no caminho da vida. Tu estarás à minha frente, Senhor Deus. Tu serás o Deus pela qual eu buscarei de dia e de noite o Senhor vai me corrigir, vai dizer no que eu errei, preciso melhorar no outro dia. Tu me ensinarás, Senhor, tu me farás andar no caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Não é aquela alegria que o mundo dá, Senhor, que é passageiro, onde os homens brincam, se divertem, bebem e amanhã estão tristes de novo. E brincam, se divertem, bebem e amanhã estão tristes de novo. E aí, Senhor, há plenitude. O que eu tenho de ti, Deus Santo e amado, não se compara ao que os homens têm. Porque dessa forma o Senhor me tem como teu santo, como teu separado. Eu me proponho a andar como o Senhor quer que eu ande. E ele fala: na tua destra, delícia perpetuamente. E Davi nos faz entender que se nós começarmos a servirmos a Deus aqui, como ele nos ensinou, nós teremos uma plenitude de alegria, e na destra de Deus, na mão direita de Deus, delícias perpetuamente,
que é ir morar no santo céu com Ele. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja em nome de Cristo Jesus.